Saúde a igreja com a paz nossa. Amém. Dou graças ao nosso Deus, amém. Glória ao Senhor, estar na casa de Deus, amém. Junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E como dizia o nosso irmão pastor, aleluia, por motivos de maior, aleluia, tive que sair lá da igreja onde eu estava de pastor. Os irmãos sabem os motivos. Não havia condições de continuar o trabalho. Com muita pena minha, tive que deixar depois a igreja. Graças a Deus está lá um servo de Deus e que Deus já cobriu essa necessidade. Aleluia, já está lá um pastor em Viseu e em Nelas, onde eu estava, que é o pastor, o servo de Deus, o nosso irmão africano. E eu, irmãos queridos, depois tive que sair da igreja e estou aqui em nome do Senhor Jesus para colaborar e cooperar com todos vocês e com o pastor em nome de Jesus. Amém? Olha, irmãos, eu tenho aqui um conselho que eu vou dizer uma coisa à igreja. Quando o nosso irmão pastor estava falando sobre alguns assuntos, como o pastor ele estava a falar, eu disse, pronto, se a Maria foi falar isto, estragou a palavra. Estragou o que eu queria, não. O irmão falou com a autoridade pastoral, eu ia falar a nível de conselho da palavra. A Maria estragou a mensagem. E disse mesmo ali, isto já não dá para pregar, já não vou pregar isto. E então tentei procurar outra coisa, mesmo para ver se trazia outro conselho, porque achava que perante aquilo que o pastor falou, isto já não cabia. Mas não consegui arranjar outra coisa. Deus não me iluminou mais nada. E depois, se fosse outra igreja, era mais fácil, porque sempre nós temos uma mensagem ou outra guardada. Mas aqui para a igreja de Gaia, todas as mensagens que eu tenho guardadas, parece que já as preguei aqui. E tentei meditar um versículo ou outro para trazer à igreja. Mas o Senhor não permitiu. Depois a nossa irmã Ardela fez uma oração que dava com isto. E depois o nosso irmão Irão cantou um corinho que também tinha muito a ver com aquilo que o irmão falava. Então eu desisti e disse, bueno, num sentido de conselho, vou só, aleluia, roubar-vos 5 minutos. E eu penso que leva mais ou menos a linha, aleluia, daquilo que tudo que o pastor estava falando. Claro que ele como autoridade pastoral, mas eu a nível de conselho e com a confiança que tenho de obreiro em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tomei este versículo, irmãos. Este versículo que eu vou tomar é muito agressivo, muito forte. Mas eu vou tomar no sentido, glória ao Senhor, não para que os irmãos, aleluia, tomem neste sentido forte. É um versículo muito forte, mas eu vou tomar no sentido, não neste sentido em si, porque isto é uma exortação forte de Jesus. Diz assim Mateus 7,6. Diz assim a palavra de Deus: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vos despedaçem. Despedacem. Vou repetir então para ler melhor. Não deis aos cães as coisas santas. Este versículo dá para esse sentido tão forte. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem. E para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Quando dizem glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ser muito rápido, irmãos, porque é pouco mesmo aquilo que eu tenho. O sentido que eu quero tomar neste versículo é o seguinte: muitas vezes, ou seja, em muitos sítios da Bíblia, quando fala em cães, está falando do carnal. Muitas vezes, quando nós temos um sonho e dizemos vi cães e tudo, temos muito significado de carne. Cães que nos mordem ou qualquer coisa, significa muito a carne. E o porco, há muitos anos, o irmão Miguel tinha um estudo sobre isto, e o porco era o significado de imundícia, de imundo. Amém? Então é nesse sentido que eu quero tomar este versículo, que é o seguinte: dois para nós, irmãos queridos, não deis
aos carnais as coisas santas. E isso, irmãos queridos, lance do amor de Deus a todos nós, a todos os servos de Deus, a todos os pastores. Amém? Que os cargos, tudo o que há na igreja, desde o abrir a igreja até o fechar a igreja, desde o cuidar as crianças, desde a coisa mais simples que você possa pensar que é vulgar, tudo o que engloba o reino de Deus, tudo o que é para colaborar com a obra de Deus, tudo é santo. Amém. Tudo é santo. Amém? Tudo é sagrado. Então nós temos que ter o cuidado, irmãos queridos, de a quem nós depositamos coisas de Deus santas. Nós temos que ter o cuidado de não, aleluia, colocar nas mãos de um homem ou de uma mulher que está na carne. Mas sim, irmãos queridos, na pureza e no Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Este é outro pronome. Mas outra coisa também é nós, que pela graça de Deus temos responsabilidades na igreja. Nós que pela graça de Deus, e só mesmo pela graça de Deus, Deus nos honrou em podermos colaborar na igreja com alguma coisa. Nós, irmãos queridos, que em nossas mãos, por exemplo, temos, aleluia, coisas santas e ministramos coisas tão santas, como foi agora a Santa Ceia, como é o passar a oferta, como é, irmãos queridos, o lavar a igreja, como é, irmãos queridos, o cantar, como é, irmãos queridos, o ministrar uma oração, como é ser líder de jovens, etc. Nós que pela graça de Deus temos alguma coisa, como é, irmãos queridos, simplesmente fazer parte do ministério de intercessão. Nós que alguma coisa temos, nós temos que ter cuidado de, glória ao Senhor, deste versículo, dizer, já que há alguma coisa santa na minha vida, cuidado. Aleluia. Eu não posso estar na carne. Glória a Deus. Não entender, irmãos? Tem que cuidar. Porque hoje em dia, irmãos queridos, nós vimos uma coisa. Hoje em dia, nós temos as coisas que Deus nos deu, nós temos os privilégios que Deus nos deu, Deus nos honra e nós não nos cuidamos de estar à altura das coisas. E nós, irmãos queridos, às vezes queremos manchar o santo. Muitas vezes Deus dizia que havia, irmãos queridos, coisas profanas na sua casa. Uma vez, irmãos queridos, Deus permitiu que o povo de Israel tivesse uma derrota, irmãos queridos, e morreu. Eu sabia o número dos homens, morreu alguns homens do exército de Israel, porque havia um homem, glória ao Senhor, havia um homem que tinha tomado um lingote de ouro e um manto babilônico que não era santo. Então, dentro da congregação, irmãos que era santa, havia algo que não era santo. Isso, irmãos, provocou morte, provocou vergonha e provocou derrota. Deixa dizer-te uma coisa em nome de Jesus. Santifica a tua vida. Amém. E valoriza tudo aquilo que tu fazes e podes fazer para Deus. Irmãos queridos, nós temos que ter esse cuidado. E eu vou dar exemplo. Não, eu não posso ser como aquele filho. Eu toco como na igreja. Eu não posso ter aquelas atitudes. Eu sou da moedinha. Eu sou do touro. Eu não posso já ser da maneira. Eu não posso ver como antes viver. Graças a Deus, agora não sou apenas um crente de cadeira. Agora sou mais um que colabora na obra de Deus. Amém. Eu vou dizer uma palavra no amor de Deus. Há certas coisas em certas pessoas que não edificam. Que não edificam. Meu Deus. E há coisas tão simples nas mãos de homens, de mulheres de Deus tão santos, que nós aprendemos a respeitar aquele cargo, não porque o cargo seja muito importante, porque a pessoa que o toma é tão santa, é tão pura, que dizemos que aquilo torna-se importante. Há certos cargos, há certas coisas nas mãos de certas pessoas que as pessoas próprias vulgarizam tanto, não se cuidam, não é nada, que parece que aquilo é vulgar. Não, ele é que quer
espiritual, irmãos queridos, tudo o que ele recebe da parte de Deus, ele valoriza, ele prepara-se e ele considera santo e não deixa de se manchar, porque ele quer continuar com a responsabilidade diante de Deus. Amém. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. E diz também, não deixe aos porcos as vossas pérolas. Agora vou lançar um amor de Deus. E a nível de conceito, há pessoas, irmãos, que em certos cultos até nem merecem levantar a voz. Porque a sua atitude não merece. Pérolas. Há tanta pérola, irmãos queridos, que Deus lança. Olha, irmãos, uma pérola que para nós às vezes é tão simples, mas que é uma pérola, o entrar e poder sentar no meio desta igreja tão bonita, poder cantar para Deus, poder levantar as mãos, poder glorificar a Deus. Eu não sei se vocês veem isso, mas eu dou muito valor a isso. Isso para mim é uma pérola. Para ti é uma pérola, valoriza. Valoriza. Há pessoas que banalizam isto. Eu não banalizo. Eu não vulgarizo isto. Eu considero um privilégio vir à casa de Deus. Eu considero um privilégio e fruto da misericórdia de Deus estar aqui juntamente com vocês e poder cantar só o Senhor é Deus. Quantos levantam as suas mãos e digam glória a Deus? Glória a Deus. Há muita gente, irmãos, com pérolas muito bonitas de Deus, que se está deixando entrar na imundícia. Há muita gente que Deus colocou pérolas tão bonitas e ele está a permitir. Não, irmão. Se Deus deu-te um dom, se Deus deu-te um dom de falar línguas, purifica a tua língua. Aleluia. Se Deus deu-te o dom de servir na igreja, se Deus deu-te o dom de cantar, se Deus deu-te o dom, irmãos, de passar a oferta, se tu tens o privilégio de ser o tesoureiro da igreja, se Deus te honrou ao ponto, irmãos queridos, aleluia, de que o pastor conta contigo, irmãos queridos, deixa-te dizer uma coisa, mantém-te limpo, mantém-te puro, irmãos queridos, porque tudo o que é de Deus, tudo o que é dado por Deus é mais precioso que o ouro e que a prata, são as pérolas mais preciosas. E eu quero, irmãos queridos, em nome de Jesus de Nazaré, toda a minha vida, valorizar aquilo que Deus me dá. Será que tu estás valorizando aquilo que Deus te dá? Sabe, irmãos, e vou olhar para o tempo, não sei se este relógio creio que está certo. Sabem que há pessoas que não estão valorizando às vezes aquilo que Deus lhe dá. Sabem porquê? Porque conseguiram de uma maneira muito fácil. E deixa-me dizer uma coisa. Eu aprendo na palavra de Deus, quando a Bíblia diz que o caminho é estreito, que as coisas de Deus não se conseguem assim. Quando é Deus a dar, antes de Deus dar, teve que haver um esforço da tua parte. Teve que haver batalhas na tua parte. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que hoje penses nas batalhas que tu tiveste, nas lutas que tu travaste, para poder ser do corpo. Nas batalhas que tu travaste, nas lutas que tu travaste, naquilo que tu tiveste que passar para poder ser batizado. Nas lutas que tu travaste, nas guerras, nas humilhações que tiveste, para o pastor poder confiar-te um cargo. No sofrimento que tu tiveste, na negação que tu tiveste, para hoje poder subir este púlpito e pregar o Evangelho. Lembra-te de todas essas coisas, para que agora, depois de nós, aleluia, irmos agora vulgarizar isso, irmos agora manchar com irresponsabilidade, manchar com carnalidade, manchar com mau testemunho, manchar com tudo. Não, irmãos, porque irmãos, que não se dá pérolas aos porcos. E Deus deu, aleluia, a ti, porque Ele sabe que tu és um filho e uma filha de Deus. Amém. Quem se suja são os imundos. Mas nós somos povo remido pelo sangue de Jesus. Somos sacerdote real. Somos povo santo de Deus.
linhagem de Deus. Por isso, deixa-me dizer-te uma coisa da parte de Deus. Valoriza tudo o que Deus te dá. Quantos dizem glória a Deus? Também há um versículo em Atos, rapidamente. Glória a Deus. Capítulo 13. E verso 44 ao 51. Diz assim a palavra de Deus. Diz, e no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Deixem-me só dizer dois pormenores aqui. Primeiro, a palavra de Deus é lançada. Israel, os judeus, rejeitam, não querem, blasfemam. Quem se converte apanham inveja, inventam brigas, tentam criar desordens contra os servos de Deus. O povo gentil recebe com alegria, aproveita a oportunidade. E nesta noite eu vou tomar este versículo no sentido não de salvação, mas no sentido de serviço. Muita gente, Deus nos dá a oportunidade de servir a Deus. Muita gente, Deus toca ao pastor e diz: olha, tu vais servir a Deus nesta área. Muita gente tem rejeitado o serviço a Deus. Sabem, irmãos queridos, que muita gente olha para a vida do pastor, que é uma vida de pastor, e diz: aquilo não me interessa. Rejeita. Muita gente olha, irmãos queridos, para a vida, o que é ser do coro, e ouve as exigências de estar no coro, a exigência de tomar um cargo na igreja, que aquilo é mais apertado, e rejeita. Mas, no entanto, irmãos queridos, há pessoas que o pastor estão deixando que o pastor lhes diga: olha, hoje ficas para lavar a igreja. Com que alegria! Há pessoas, irmãos queridos, que às vezes eu falo agora como experiência também que tenho de pastor. Há pessoas, irmãos queridos, que nós até evitamos de dar alguma coisa porque nunca recebem com alegria. Mas há irmãos que às vezes até inconscientemente os sobrecarregamos demais porque eles recebem tudo com alegria. E eu quero dar um conselho à igreja no amor de Deus. Irmão, em nome de Jesus, aproveitem os últimos dias que nos resta aqui na terra para fazer o que puderes pela obra de Deus. O que puderes. O que puderes. Porque isso, irmãos, vai ter peso lá no céu. Aproveita toda a tua força. O que puderes fazer, faz. E recebe com alegria. Vou lançar esta palavra no amor de Deus. Nunca tomes como carga aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Vou dar um exemplo. Trabalho, sou do corpo, tenho que ensaiar. Trabalho, sou candidato, agora tenho que, se não fosse candidato, ficava em casa. Se não fosse batizado, pronto, ia. Não.
Graças a Deus que tenho responsabilidade. Graças a Deus que Deus, irmãos, nós somos que hoje em dia Deus nos deu um tempo. Nós podemos ver que ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós chegamos a uma altura, eu falo por mim, primeiro o nosso marido, que eu e os irmãos que se levantaram comigo, nós chegamos a uma altura que dizemos, hoje em dia a igreja praticamente está sobre os nossos ombros. Naquela altura. Isso nos dava temor, nos dava mais responsabilidade e nos dava alegria. E eu quero dizer o amor de Deus. Vocês já viram o privilégio que vocês têm, que a obra em Vila Nova de Gaia está sobre os vossos ombros. Está sobre a vossa responsabilidade. E que é vocês que Deus inculcou a carga de se levantar a bandeira de vitória de Cristo nesta cidade. E que são todos vocês, irmãos queridos, que Deus conta para levar esta obra em frente e para que todo o demónio que durante anos e anos quer se manter de pé perante aleluia, a obra de Deus, em nome de Jesus, vocês com a vossa oração, com a vossa entrega, com o vosso serviço, com a vossa dedicação, com a vossa humildade, em nome de Jesus, vocês vão tombar todos os demónios e vão conquistar Vila Nova de Gaia para Cristo. Eu não sei vocês, mas esta ilusão não morre no meu coração. Eu ainda acredito que vou ver Vila Nova de Gaia aos pés de Cristo. Se alguém acredita comigo, um minuto pode ficar de pé. Eu apanhei a mania de, no meio da mensagem, para as pessoas de pé e não resisto, irmãos. É mais. Fecha os teus olhos um segundinho, amém? Aleluia, glória ao Espírito Santo, amém? Fecha os teus olhos, aleluia. Eu estou preparando a para depois terminar, não vos cansar mais, amém? Aleluia, Espírito Santo, glória a Deus. Fecha os teus olhos, amém? Irmãos, uma pérola tão bonita, o poder de levantar as mãos a Deus. Tudo o que é de Deus é limpo, é santo. Irmãos, deixem-me dizer isto no amor de Deus. Quem puder ficar pé fica, quem não puder estar sentado, mas fechem todos os olhos podem fechar todos. Levantar as vossas mãos quem puder também. Deixem-me dizer uma coisa. Eu não sei quem foi o responsável de tu pensares que as coisas de Deus, que o culto, por muito diário que seja, não é santo nem é sagrado. Eu não sei, irmãos queridos, de que maneira, inconscientemente dentro do nosso interior, sem aleluia, não é que nós queiramos propositadamente, porque não teríamos coragem para tal, mas inconscientemente às vezes desvalorizamos, irmãos queridos, as coisas de Deus, aleluia, e tudo o que é do reino, ao ponto, irmãos, não agora, não falo por agora, Deus já está em cultos e está-nos a dar a Santa Ceia e houver pessoas que até perante a Santa Ceia tinham, aleluia, a coragem de não honrarem e não venerarem e não respeitarem os atos da Santa Ceia. De estar a apresentar o corpo e o sangue de Cristo e pessoas estarem-se a rir. Mas às vezes inconscientemente não valorizamos as coisas de Deus. Mas em nome de Jesus eu quero que levantes as tuas mãos. E eu me coloco com vocês. Que seja dissipado todo o engano, amém? E que a verdade, a luz da palavra, o Senhor dê equilíbrio aos olhos. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Para poder ver e entender. Tudo que é de Deus é santo, é sagrado. E que
que é uma pérola que Deus me dá. Todos os dias que eu abro os olhos da minha cama e digo: bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. E que é uma honra muito grande que eu tenho de poder estar na casa de Deus e Deus poder contar comigo. Eu vou fazer uma pergunta desnecessária, mas é só para pôr a igreja a adorar a Deus. E eu quero que agradeçam toda a igreja, agradeça a Deus pelo facto de saber que Deus conta comigo. Tu sabes que Deus conta contigo, diz amém. Amém. Então faz-me um favor, levanta as tuas mãos e agradece um minutinho por aqui e diz: obrigado, Deus. Comigo. Também queres que eu te sirva? Também me deixas ser de bênção, Senhor. Também usas a minha garganta, Senhor. Também usas as minhas mãos, Senhor. Obrigado. Obrigado. Mais 30 segundos. Era para esta igreja estar gritando de verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado por usar a tua palavra na minha vida, Senhor, e saber, Senhor, é um privilégio para mim, meu Pai, é um privilégio, Senhor, saber. Quando nós valorizamos as pérolas de Deus, Deus dá mais, Deus dá mais, Deus dá mais. Sabes porque é que muita gente não recebe? Porque o pouco não valorizou, achava que era pouco. Sabem, quando tu achas que o que Deus te deu é pouco, estás a ofender a Deus. Porque pouco de Deus é muito para mim. Eu não mereço, eu não sou digno, Deus. Obrigado, 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 obrigado. Eu não sou digno de nada, Senhor. Obrigado, Pai. Irmãos, e não querendo ser duro, mas vou lançar estas palavras no amor de Deus. E quando nós negamos algumas coisas, assim muito pequenino, só para não entrar num lugar que não me corresponde, oh irmão, em nome de Jesus, se Deus quer te dar uma honra, se Deus quer entregar na tua mão uma pérola, se Deus quer te honrar para que tu sirvas, por favor, em nome de Jesus, diz-lhe-me aqui, Senhor, por muito simples que seja, nem que seja a cuidar das crianças, eu me sinto honrado, Deus, eu me sinto honrado. E há aqueles que dizem: sou sempre eu. Aleluia! Deus sempre conta comigo! Glória a Deus! Aleluia! É verdade. Salmo 119, 97 diz: ama, entre outras coisas, para terminar, ama a Deus e o que é de Deus. Amém. Ama a Deus e o que é de Deus. Amei a casa de Deus. Aleluia. Amém a obra de Deus. Amém tudo o que pertence ao reino de Deus. Estimem tudo de Deus. Amém esta igreja. Glória a Deus. Podes ser descuidado para tudo, mas não sejas descuidado para a obra de Deus. Amém. Cuida de tudo da igreja. Até ia dizer uma palavra que podia tornar-me irrisória. E, irmãos, tudo que é da casa de Deus, ama com carinho, estima. A tua casa, nós somos descuidados, às vezes deixamos aqui uma cadeira, depois deixamos aquilo, não nos importamos. Na casa de Deus, não. Tudo que é de Deus, cuide com todo carinho. Se vocês forem ao meu carro, um dia estava pastor em Aveiro há muitos anos e o Sá Moreira entrou no meu carro e disse: irmão, tens fatura disto? Do quê?
do lixo. Era tanto lixo que não vem cá. Mas na casa de Deus, por favor, haja sempre limpeza, cuidado, atenção, porque isto não é nosso, isto é do nosso Deus. Do nosso Deus. Tudo que é de Deus, tudo que engloba a casa de Deus, a maior estima, o maior carinho e a maior devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um aplauso para Deus e que Deus ricamente nos abençoe.